13 de fevereiro de 2009, entrevista Dulce Muniz, entrevista com a Dulce Muniz, feita pela Janaína e pelo Júlio. Dulce, a gente vai começar com a pergunta padrão, que a gente pergunta para todo mundo, que é: quando você nasceu, onde você nasceu, como que era a sua família, se você tem irmãos, como foi a sua formação escolar, religiosa ou não, né, profissional, a sua e da sua família. Eu nasci no dia 5 de junho de 1947, numa pequena cidade do interior de São Paulo, São Joaquim da Barra, celeiro de gente muito boa. Meu pai se chama Valdovino Querino de Carvalho, minha mãe Francelina da Silva Carvalho. Eu tive 5 irmãos, mas um morreu. Dalva, Djalma, Darcy, o que morreu, Dori e eu, né? Não nessa ordem. Dalva é a mais velha, eu sou a segunda, o Djalma o terceiro, Darcy o quarto e o Dori Carvalho, nasceu o caçula. Meu pai era sapateiro e os sapateiros eles têm uma origem no anarquismo, no socialismo, e o papai ele tinha uma pequena oficina de conserto de sapato, porque ele veio trabalhar em São Paulo, mas não se adaptou, claro, voltou para o interior. Minha mãe era dona de casa, cuidava dos filhos, e o papai, na sua oficina, ele tinha lá os seus rompantes, ele gritava às vezes na cozinha: eu sou da foice e do martelo. Então, desde pequena eu ouvi essas histórias. E a nossa família é uma família que não tinha dinheiro. Então, nós tínhamos uma pequena casa, mas dinheiro não havia. Então, nós, desde pequenos, éramos levados a saber o que a vida era, a saber o valor das coisas, a comprar a comida, enfim. E uma família normal, com as suas brigas, as suas desavenças, mas também as suas alegrias, uma infância com quintal, com rua, com brincadeiras, com mangueiras, com laranjeiras, com fogueira de São João. Enfim, uma infância que eu considero absolutamente fundamental e importante para definir o que eu sou. Claro, se eu não tivesse tido aquela infância, eu não teria sido do jeito que eu sou hoje. E eu entrei no primeiro ano primário. Antigamente era assim, havia 4 anos, que era o primário, depois havia o ginásio e depois o colegial, ou clássico ou normal. E eu fui muito bem alfabetizada pela minha professora Irides, nunca me esqueci dela. Então, eu aprendi a escrever e aprendi logo cedo a gostar desta língua. E depois, quando eu fui para o ginásio, havia, inclusive, naquela época, uma coisa que se chamava admissão ao ginásio. A gente, enquanto fazia o 4º ano primário, tinha que fazer este curso, para depois fazer, então, uma espécie de vestibulinho, eu imagino, para poder ingressar, então, no ginásio. E eu fui para a primeira série. Eu sempre fui muito pequenininha. Eu não era gordinha assim, eu era magrinha. E eu sentava sempre na primeira cadeira, porque meu pé não alcançava o chão. E eu tive muito bons professores. E eu sou muito agradecida a eles. Eu tive um professor de história, chamado Crésio Antônio Filetti, que pertencia ao Partido Socialista Brasileiro, que no golpe de 64 foi muito vilipendiado, escorraçado.